Foi uma linha reta? Não. Teve vários altos e baixos, mas até você entender. Eu até entrevistei o Anderson Silva, né? Acho que um mês atrás, eu estava na Califórnia com ele. A gente falando, né, que, cara, para chegar no topo é uma energia violenta e para se manter é mais ainda. Só que quando você tá lá no topo, você entende o que realmente importa e para de gastar energia com umas coisas bobas, né? Que eu tava conversando com ele. Você acaba deixando de lado coisas que não vão te agregar, né? Não vão te agregar e que você não tem controle. E outro ponto é a gente querer controlar tudo. E você não tem controle, você tem influência sobre as coisas. Você não controla as coisas. Você influencia com o seu comportamento, com a sua comunicação. Então, assim, hoje, olhando para trás, e só pode conectar os pontos olhando para trás, né? Como dizia Steve Jobs. Eu olho e falo, cara, essa resiliência que eu desenvolvi, essa persistência, essa mentalidade é baseada numa consciência do quê? Que eu vou morrer, eu só não sei quando. Eu entendo a minha insignificância perante a vida é finita, vai acabar. E aí o que acontece? Quando você cria consciência sobre isso, você começa a trabalhar com um grau de urgência de realização das coisas. Perfeito. E aí eu tive uma experiência de morte do meu pai. Meu pai faleceu, fui despedir dele no leito de morte e aquilo virou uma outra chave minha. Eu falei, cara, a vida é isso, ó. Tá aqui no final é você e sua família. Você despede do seu pai, você senta do lado, fala coisas que você nunca falou. Pum, foi. Você nunca sabe o tempo. Essa é a graça da vida e o problema. E o problema. Né? E contar uma história minha que é bem parecida com a sua aí. O meu pai também falecido, né? E a vida inteira eu falava pra ele assim, pô, vamos comigo lá pra... Ele queria ir pra Europa. Vamos comigo, sempre vou numas feiras, né? Na Alemanha. Pô, não dá, porque vai deixar a empresa, não sei o que lá. Pô, pai, vamos lá. E aí ele descobriu que tava com câncer. E aí bate aquele, porra, eu quero ir, eu não fiz o que eu queria, né? E aí marcamos a viagem e só que não deu tempo. Ele morreu no dia que era pra gente voltar da viagem. Tivemos que cancelar tudo. E assim, foi muito rápido, né? Então, foi bem complicado. Mas isso acende um alerta em você, né? Total. Imagina tudo que passou na cabeça dele, de falar, pô, e aí? Porque se você não se considera um mortal, né? Porque a grande maioria das pessoas... Imagina, vou pensar na morte, vivem né? como se nunca fosse morrer. Exato. Então é bem complicado. E aí te acende um alerta. Falou, opa, por que eu não vou fazer aquilo ali? Por que eu não vou arriscar um pouquinho mais aqui, né? Pô, será que eu tô vivendo a vida que eu realmente queria? Aí que foram as viradas de chave, né? E aí isso foi uma grande virada de chave, que eu já tinha consciência sobre isso, mas quando você vive a experiência... Porra, é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Você fica, caramba, aconteceu. Então, depois disso, mudou minha chave, né? Questão material também. Comecei a ter uma visão mais minimalista sobre as coisas. Tá. Hoje eu ando com uma malinha, com minha mochila e aquilo ali. Então você começa a se importar com outras coisas, né? Família, né? Seu valor de família cresce, a espiritualidade também aflora, né? E você começa a entender que o empreendedorismo está muito mais além de só você ganhar a grana. Ganhar dinheiro é maravilhoso, é bom, é top. Mas servir, cara. Servir, velho. Só que pra você entrar numa escala dessa, você vai passar numas piras de reflexão. Fala, o que é que eu tô fazendo? Entendeu? E aí você começa o quê? A ter consciência que você quer servir. Aí você precisa achar o meio para você servir através do seu serviço, da sua empresa, algo que esteja conectado com o meu propósito. E a história da minha empresa hoje, que é o Know-How Club, que a gente ensina os pequenos e médios empreendedores, startups, a crescerem e prosperarem, eu não posso só falar de conhecimento técnico. Eu estou te falando da pessoa física, do ser humano ali por trás. Tá. Que é baseado na minha história. Então eu só consigo transformar os outros se eu me transformei com o que eu estou falando aqui. Você tem que ser um exemplo, lógico. Eu tenho que ser um exemplo. Então a minha história é isso. Então todo mundo sabe que eu quebrei e tal, passei por várias fases até eu chegar nesse grau de maturidade e vou amadurecer cada vez mais, né? Por exemplo, o Felipe de hoje não vai ser daqui a um ano a mesma pessoa. Claro. Porque eu já vou estar no outro grau de consciência.